Olá, estamos de volta com um vídeo de História e Desenvolvimento do município de Valparaíso de Goiás, agora para tratar o tema da BR-040, né, a ferrovia, o comércio e o elo entre esses dois extremos na formação do município. A gente pode começar dizendo que o município de Valparaíso ele é servido por várias rodovias, dentre as quais a principal dessas é a BR-040, mas também a gente tem a 060, a 020, a 251. E elas ficam localizadas, o Valparaíso, em torno de 210 quilômetros da capital e 25 quilômetros do plano piloto. O Valparaíso tem uma grande força de desenvolvimento em função desse e de outros fatores. O comércio, a indústria de pequeno porte, as empresas prestadoras de serviços formam a base econômica do município, o potencial do desenvolvimento do Valparaíso também. Além disso, a gente tem no próprio Valparaíso muitos mananciais e reservas, tem energia abundante e uma localização bem estratégica, o que torna ele um lugar muito atraente para investimentos. Então, a gente, além disso, tem a questão da BR-040 atrair um fluxo muito significativo, de veículos, algo superior a 47 mil veículos, num fluxo diário. E além da BR, a gente tem também a Ferrovia Centro-Atlântico, que é a ferrovia que tem mais ou menos 685 quilômetros e que liga Santos a Brasília, passando pelo município de Valparaíso. Isso mostra também como Brasília novamente tem uma fundamental contribuição para o crescimento dessa região por possibilitar diversos recursos de transporte e colocar Valparaíso no trajeto de vários caminhos por onde passam recursos diversos. Então, ali tem muitas possibilidades econômicas de exploração rodoviária, do setor de serviços automotivos, de armazenamento e de industrialização também. A expansão econômica do comércio de pequenas empresas e também de empresas prestadoras de serviços e da emergência da indústria local tem muito a ver com a presença tanto da BR quanto da ferrovia do Centro-Atlântico. O comércio na frente da BR ele vem se intensificando ao longo dos anos, como mostra a presença de um shopping consideravelmente desenvolvido, de hotéis, de restaurantes, postos de gasolina, serviços mecânicos, atacadistas, varejistas e várias outras coisas, recursos favorecendo a população que estão lá em grande medida em função da presença da BR e da ferrovia que permite uma mais fácil deslocamento de recursos, de produtos, de matéria-prima. A gente pode dizer de certa forma que o Valparaíso acorda como cidade, numa perspectiva de que ele surgiu como uma cidade dormitório, voltando ali naquela história do Goiás, e já em 1730 se decidiu criar no Goiás a Estrada Real São Paulo-Goiás, a primeira grande estrada. Quem desrespeitasse essa pena de andar, no caso, na Estrada Real, que era obrigatório, sofreria várias sanções. Essa estrada foi criada para evitar incursões clandestinas, que contrabandeassem ouro principalmente, mas outros recursos também. Em 1736 a gente vai ter também a picada da Bahia sendo transformada em Estrada Real, por perceber que uma estrada apenas não seria suficiente para sustentar as necessidades econômicas da colônia, e a gente tem uma nova estrada adicionada que vai passar tanto pelo que hoje é o DF, como por Braslândia e Planaltina. Depois ainda serão criadas as estradas real do Rio de Janeiro-Goiás, Então a gente vê aí várias estradas ligando Goiás ao Rio de Janeiro, a São Paulo e a Salvador, cidades muito importantes desde o período colonial. A gente tem aí
duas capitais e uma grande metrópole, né? Salvador, que foi a primeira capital, depois Rio de Janeiro e São Paulo, que sempre foi um polo econômico significativo. E a gente tem a estrada do Rio de Janeiro ligando Goiás com Pirinópolis, Lusiânia, Paracatu, São João del Rei e o próprio Rio de Janeiro. E aí, ao longo dos séculos 18 e 19, a gente vai ter mais 4 estradas reais, também ligando a região central do país, né? Ali de Goiânia e do Planalto Central, a outros lugares, ao norte, ao sul do país e a outros centros econômicos. E vai ser apenas já no século XX, né, 1958, 59, que a gente vai ter a implantação básica, né, e a pavimentação do trecho Lusiânia com divisa Goiás, Minas Gerais. A gente vai ter a evolução dessas estradas de chão para estradas pavimentadas, né, no início disso. E também do trecho Brasília-Lusiânia, né, que ficou a cargo da Nova Cap. E a gente vê os primeiros passos, né, da 040, da BR-040, no começo do século XX, e motivado pela criação da nova capital. Então a gente consegue traçar claramente a importância da nova capital nesse desenvolvimento. Então a gente vai repetir aquela história, né, da importância do surgimento desses loteamentos que vão surgir no que hoje é o Valparaíso, em função da proximidade com a capital, e isso vai acabar levando a, como a gente já falou, uma urbanização descontrolada, né, muito intensa, à margem da BR-040. Né? A gente vai ter uma cidade que se estende ao longo da BR por 30 quilômetros, né? Cresceu ao redor da BR com uma larga faixa do uso da rodovia. E talvez isso mostre que a BR-040, né, evidencie, ela não seja suficiente para o tráfego que surgiu ao redor dela. Pode ser um breve dificultador o crescimento de coisas ao redor da BR, no processo que poderia ser necessário de alargamento da BR-040. Temos aí um problema, né, que sentimos inclusive no dia de hoje, né, no fluxo de trânsito que tem na BR, que é bem tenso. Então a gente vai ver as terras, né, que vão ser ocupadas anteriormente com pecuária extensiva, agricultura de subsistência, né, dando lugar a conjuntos habitacionais e loteamentos. E o Valparaíso, né, ele foi entregue aos usuários, pelo menos uma pequena parte dele, desses primeiros loteamentos, pelo menos organizados, né, feitos pela Encol, já vão ser entregues com água tratada, asfalto, né, luz, posto telefônico, e futuramente vão ganhar vários outros serviços, como hoje, que tem de fato uma gama bem considerável de serviços públicos e de infraestrutura, embora não esteja completo em função do crescimento constante da cidade, mas se encontra muito melhor, ao ponto de muitas vezes, na maioria até das vezes, não ser necessário recorrer a esses serviços de infraestrutura no DF. E a tendência é que vá melhorando ao longo do tempo, mas persiste sempre a dificuldade de acompanhar o ritmo de expansão da população. A gente vai ver também, em torno desses serviços aumentados, né, a questão de saúde pública, com o aumento de número de postos de saúde, o aumento gigantesco do número de escolas, né, que começou ali com 3 escolas e hoje em dia a gente tem mais de 40. Auxílios de educação no ensino superior que existem em convênio com a prefeitura, aumentando significativamente o número de agências bancárias, de empresas que vêm para cá. Então é um crescimento bem constante e os serviços à disposição da população seguem em crescente, atraindo inclusive um aumento das áreas de lazer, um comércio, né, e transportes que antes não haviam por aqui. Então a gente vai ver também um aumento do cuidado com a manutenção da segurança, e persistem também alguns problemas de transporte, né, como superlotação, problemas de manutenção. São coisas que foram minoradas, mas continuam a existir aqui. Mas voltando à BR Lusiânia, né, que é a estrada que ligou, né, as pessoas à capital, foi sendo muito almejada ao longo do tempo, né? A gente vai ter uma explosão populacional, como foi dito, nas décadas de 60 e 70 em função da capital,
e um grande contingente, principalmente de trabalhadores que vão vir, né, procurando moradias a um custo mais baixo do que o do DF. Então a gente vai ter eixos de loteamento ali na BR-040 que vão criar um corredor de áreas urbanas, né, e uma expansão urbana com 30 km de extensão, como a gente falou antes. Em 1991, Lusiânia, né, para a gente sentir a dimensão disso, contava com mais de 207 mil habitantes, comparado com períodos anteriores, né, uns 41 anos antes, representou um crescimento populacional de 1.056%. É um crescimento muito intenso. E a gente vai ver depois das perdas que foram faladas no vídeo anterior, né, que eu vou deixar na playlist desse. Vai ter ali as perdas, né, emancipações de vários municípios em função das demandas dessas populações locais, né, e em 1996 vai perder várias regiões, né, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, que tudo fazia parte de Lusiânia, e a população acabou caindo para algo em torno de 160 mil, né, sendo o resto ali distribuído para outras cidades que também cresceram em população, vale dizer. Passou dos seus originais 10.500 km² de território para 3.975. E seguindo, né, nessa linha de raciocínio, a gente percebe que os agrupamentos populacionais que foram surgindo e que se separaram de Lusiânia, eles vão crescendo e mostrando anseios de desenvolvimento, né, por parte da população que cobrava mais da administração, e por ela não atender esses pedidos acabaram criando, né, ou ansiando por suas próprias administrações. Então a gente vê que essa influência, inclusive esse paralelo com as regiões do DF e a própria capital, faz as pessoas almejarem mais. Então a gente vê surgindo aqui nas redondezas utensílios de equipamentos que levam muito conforto aos lares, que em regiões do interior, por exemplo, não são comuns, mas aqui a demanda por eles sempre é crescente. A proximidade com a capital dá esse paralelo e faz com que as pessoas almejem o mesmo que existe na capital ou algo próximo. Então a gente vê esse anseio por desenvolvimento muito forte nessa região, o que faz parte desse crescimento constante e contínuo. Com relação à linha ferroviária, né, aos trilhos da Paulista, né, que vão se estender até Brasília, né, a gente vai dizer que a ferrovia do centro do Atlântico que a gente tem aqui, ela foi construída pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né, que desbravou ali uma boa parte do sertão já desde sua criação em 1872, e que ligou uma boa parte do sertão com Minas Gerais e São Paulo, e tem um percurso histórico considerável, tendo criado mais de 2.155 quilômetros de ferrovia entre São Paulo e o interior do Brasil. E a gente viu também ao longo do seu desenvolvimento, né, a eletrificação dos serviços, que fez com que elas ganhassem um maior rendimento, né? Não só a própria companhia ferroviária, mas todo o custo cai em função da eletrificação, né? E a gente vai ter também uma rede mineira de viação férrea, que foi além da Paulista, vale dizer, e que também tem trilhos passando pela região aqui do Planalto Central, e que além de criar essas linhas férreas, criaram suas próprias hidrelétricas, né, para financiar, né, esse desenvolvimento ferroviário. E vai ser em 1961 que São Paulo, né, essa companhia vai ligar o estado de São Paulo com Brasília, né, vai entregar essa ferrovia. Então a gente vai ter além dessa ferroviária, né, no projeto de Brasília, uma preocupação muito grande com esse transporte, e a gente vê através de relatos do pessoal que trabalhou nas obras e que trabalhou especificamente nessa área de transportes, que Brasília foi pensada, principalmente com essa questão de transporte de recursos, por uma conexão, né, uma rede preferencialmente feita por via aérea, né? Daí da concepção de que Brasília teria seu próprio aeroporto, né? Então, a maioria dos transportes, das mercadorias de pequeno volume e peso, né, e de alto valor, iriam ser preferencialmente feitas de avião, né, por intermédio
de questões aéreas, sendo a ferrovia aí para coisas mais específicas. Né? E em 1960, né, essa ligação ferroviária Colômbia, né, ou seja, que ligava a cidade de Colômbia em São Paulo com Brasília, foi finalizada e causou grande repercussão. Vale dizer que já em 1956 foram sentidos os impactos dessa linha férrea, né, que aumentou o trabalho na região, resultou em maior aparelhagem, né, e acréscimo de produtividade do pessoal de estrada, né, e inclusive gerou vários incentivos desse projeto das ferrovias pelo próprio presidente à época, JK. A gente vai ter influências, algumas claras, dessa ferrovia, né, na Casebo, né, que é uma empresa, uma companhia de armazenamento do estado de Goiás, que vai usar essa ferroviária para transportar uma grande quantidade de insumos que são produzidos no estado, né, que é uma empresa de armazenamento e transporte principalmente de soja, né, e que produzidos ali na região, eles são vendidos para a Multigran S.A., né, outra companhia, e a partir da BR-040 por meio rodoviário, né, e da Ferrovia Centro-Atlântica por meio ferroviário, vão ali ser mandados para outras regiões, né, geralmente seguindo para o destino principal do aeroporto de Santos, onde vão ser exportadas, né, principalmente para a China, Japão, Estados Unidos, assim como outros países, né? Então a gente vê ali um grande escoamento. Com relação ao impacto disso no comércio, né, a gente vê que o Valparaíso ele acaba se diferenciando muito de outras cidades. A principal dessas diferenciações é que a base econômica da cidade, na verdade, acabou se voltando para o comércio, diferente de outras que se voltaram, e da maioria, né, da cidade do Goiás, que se voltam para a agricultura e para a agropecuária no geral. A BR-040 ela tem um fluxo diário muito grande, né, nos seus 7 e também outros 7 quilômetros de ferrovia, possibilita a instalação de muitas empresas, né, e serviços de transporte, né, da indústria, e acaba também gerando muitas opções para pessoas trabalharem na cidade de Valparaíso ou em regiões próximas, sem precisar ir tão longe quanto na capital, por exemplo, né, se atendo ali a regiões vizinhas ou circunvizinhas. E o comércio de Valparaíso ele começou surgindo ao longo da BR-040, como a gente já falou, né? Em 1976 iriam criar um espaço de restaurantes, o Boi na Brasa, e também lojas, né, a Sucupira Móveis, na região do DF, lá na Asa Norte, mas por questões burocráticas e relacionadas a inspeções militares, né, do governo da época, e também por alguns receios relacionados a outros fatores, acabaram optando por montar essas duas instituições na BR-040, onde hoje fica Valparaíso, né? Então a gente teve aí, já no começo de Valparaíso, em 1980, a indústria Sucupira Móveis, né, e o restaurante Boi na Brasa, né, a churrascaria. O que deu empregos também, acabou gerando empregos para trabalhadores residentes nos próprios bairros aqui de Valparaíso. E hoje em dia a gente tem uma larga faixa de lojas e até algumas indústrias de móveis aqui no Valparaíso, na BR propriamente dita. Inclusive redes famosas, né? Lojas de redes famosas como Casas Bahia, Magazine Luiza, Ricardo Eletron, lojas americanas, Casas Brasil e várias outras, né? Redes de restaurante como McDonald's, Girafas, tudo aqui ao largo da BR, e o próprio Shopping Sul, né? Que é um shopping de um padrão bastante elevado, né? Equiparável aos da capital e da região ali do Distrito Federal, até melhor do que alguns de lá. Então a gente vai ver que essa expansão não só trouxe benefícios, né? Mas também trouxe problemas e conflitos sociais. A gente tinha uma larga faixa de acidentes ali na BR-040, né, que foi muito elevada ali por volta de 1988 e que foi diminuindo à medida de que foram criando instrumentos para gerar redução de velocidade na região, como colocação de pardals. Houve épocas também que se colocou quebra-molas, né, lombadas,
para redução de velocidade. Isso reduziu bastante o número de acidentes, embora eles ainda sejam consideráveis em quantidade, mas vem diminuindo ao longo do tempo em função de medidas tomadas. E a gente tem também um outro elemento, né, causado pela 040 ali na região, que foi a criação, principalmente na região do Parque São Bernardo, da grande zona de boemia, né, que servia a locais, né, onde aconteciam coisas não tão lícitas, que inclusive eram proibidas na região da zona da capital e do DF. Essas zonas de tolerância que surgiram aqui no que hoje é o Valparaíso, né, no Parque São Bernardo, surgiu a partir da busca de diversão, né, de pessoas que vinham da capital, principalmente homens, que queriam saciar seus desejos carnais, né, ou mesmo só para pura boemia, né, para poder beber à vontade, né, e se dedicar a atividades como jogos e coisas do tipo. E isso acabou, de vez em quando, gerava brigas e eventos que eram relevadas pelas administrações locais na época, principalmente Lusiânia, né, que hoje em dia diminuíram por causa da estruturação do município de Valparaíso, né, que coibiu muitas dessas práticas, mas sabe-se que ainda existe esse tipo de prática ao redor da BR-040, né, que não funciona mais como antigamente em função das limitações legais. Nesse vídeo é isso. No próximo vamos nos dedicar à emancipação em particular do Valparaíso. Então, até a próxima. Siga as referências na descrição.